Boa noite para você, como é que vai você? Deus te abençoe poderosamente. Vamos meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. O que nós vamos meditar aqui é que Paulo ele fala que pregou a toda criatura debaixo do céu. E Cristo não veio. E Mateus 24, verso 14, fala que quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura, então Cristo viria. E por que Cristo não veio se o Evangelho foi pregado? Essa é uma interrogação que, com a ajuda do Espírito Santo e a palavra de Deus, vai tirar essas interrogações da nossa cabeça. Amém? Rosiana, o que está escrito aí em Colossenses capítulo 1, verso 23? Colossenses capítulo 1, verso 23. Vamos meditar aqui um pouco o que foi que Paulo falou aí, né, com relação à pregação do Evangelho a toda criatura e por que Cristo não veio. Ela vai só afirmar o que eu estou falando aqui. Lê o que eu estou falando. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Certo. Então o que Paulo está falando é que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual ele se tornou ministro. Cristo chamou ele, você conhece a história de Paulo, né? Mas o que nós queremos tirar dessa leitura aí de Colossenses 1, verso 23, é que ele fala que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, meu irmão. Não ficou ninguém. E por que Cristo não veio? Se lá em Mateus capítulo 24, 14 fala que quando o Evangelho fosse pregado, Cristo viria. Será que a palavra tem contradição? De maneira nenhuma. Muitas vezes nós não estudamos a palavra e muitas interrogações na nossa mente, na nossa cabeça. Pode ter certeza, é falta de estudar com sinceridade a Deus, buscar na palavra de Deus, pois ela tem resposta para nossas perguntas, certo? Principalmente aqui estão as que envolvem o plano da salvação, a salvação de cada um de nós. Deus fez questão de revelar. Nós estamos falando do Evangelho, o Evangelho é nossa salvação, amém? Então por que Cristo não veio? Mateus capítulo 24, verso 14, como eu já falei, certo? Está dentro desse contexto aí, certo? Mas antes de eu meditar no restante de uns versos de Mateus, eu quero ir para... Vamos meditar em Mateus mesmo, Rosiana. Mateus capítulo 24, verso 21. O que está escrito aí em Mateus 24, verso 21? 24, verso 21. Isso. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Não tem havido e nem haverá jamais. Então Cristo está falando aí o quê? De grande tribulação. E um versinho atrás, o verso 20, fala assim: orai para aquele dia não caia nem no sábado, nem no inverno, porque haverá grande tribulação como nunca haverá jamais. Então Cristo está falando de qual tribulação aí? Claro que a tribulação da queda da nação judaica que foi destruída no ano 70, certo? É interessante a gente entender essa grande tribulação, que ela se revela de três maneiras, né? Ali na queda da nação judaica, se revela também em 1260 anos de perseguição do sistema papal, certo? E também a última grande tribulação, que é no fim dos tempos, né, onde vai ser implantada a marca da besta, que é outro assunto, né? Mas ali vai ser a última grande tribulação, onde Deus se levanta em Daniel 12, 1. Jesus se levanta para defender o seu povo, aquele que está com o seu nome escrito no livro da vida. Então, só para explicar isso aí, mas o nosso foco aqui é porque Cristo não veio. O Evangelho foi pregado e Cristo não veio. Paulo pregou. Por quê? Então aí está falando da grande tribulação. Agora lê mais aí, Rosiana, no verso 29, tá no mesmo contexto aí
né, da explicação de Jesus aí, desvendando os acontecimentos, os eventos finais. 24, 29. Isso. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Muito bem. Os poderes do céu serão o quê? Abalados. Então o que aconteceu aí? Fala que o sol e a lua, certo? Ele seria afetado no tempo do fim, depois da grande tribulação. Isso aconteceu quando essa grande tribulação? Essa grande tribulação é a segunda que eu falei agorinha, que ela começa com de detalhe, mas vou dar detalhe agora um pouco, né? Ela começa no ano 538 com a ascensão do Papa ao trono, né? E termina no ano 1798 com a queda de Roma papal, com o aprisionamento do Papa Pio VI ali, né, com a Revolução Francesa, e ali se desliga a igreja do Estado, se separa e a igreja perde o seu poder, que o poder vem do Estado, da igreja. Então depois dali, melhor dizendo, antes dali um pouquinho, houve o escurecimento do sol, houve o escurecimento da lua. No ano da lua foi no dia da queda dos meteoros, dia 13, certo? Dia 13 do 11 de 1733, certo? Isso foi a queda de meteoro, que foi um pouquinho na frente do escurecimento do sol e da lua. Então Cristo dá esses sinais de quando se começaria o tempo do fim. Então o tempo do fim só começaria depois da queda de Roma papal. Depois que Roma perdesse o seu poder, né, a sua influência mundial. E aí em 1798 Roma perde o seu poder, né, a sua influência mundial. Igreja e Estado é separado, e aí se começa o tempo do fim. Então, porque Jesus não veio na época de Paulo, porque na época de Paulo não estava nem perto ali do tempo do fim. Paulo viveu ali, né, antes vamos dizer assim, da queda da nação judaica. A queda da nação judaica foi no ano 70, certo? É interessante, tem uma mulher inspirada, creio eu, é uma profeta, Ellen White. Ela escreve que, assim como a nação judaica, antes da nação judaica ser destruída, o evangelho foi pregado, pegando esse verso aí de Colossenses, capítulo 1, verso 23, foi pregado a todas as nações debaixo do céu. Assim também, antes desse mundo ser destruído pela volta de Cristo e salvar aquelas pessoas que estão ansiosos, esperando, buscando, né, e pregando, apressando a volta de Cristo, certo? Antes da destruição, da segunda volta de Cristo, o Evangelho também tem que ser pregado a todo mundo debaixo do céu também. Ela faz esse paralelo aí muito importante. E o que eu quero dizer, meu irmão, o que eu quero dizer, minha irmã, que Cristo ele não veio na época de Paulo por conta destas passagens aí. É interessante que tem um verso bem interessante que nós não lemos ainda, Daniel, certo? Rosiana, abra em Daniel 12, né? Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 4, tem algo muito importante a nos revelar também, né, que fala que na realidade, né, é uma profecia muito importante, ela só poderia ser cumprida depois do tempo do fim também. Rosiana, Daniel 12, 4.
verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos esquadrilharão e o saber se multiplicará. Então, encerra as palavras, Daniel, tu encerra e sela, porque essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Qual é o tempo do fim? Depois de 1798, amém? O verso 8 e 9, Rosiana. Capítulo 12, verso 8 e 9. Oito e 9 diz assim: Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Essas palavras estão encerradas e estão seladas até o tempo do fim. Olha o verso 13, o que é que Deus fala através do anjo a Daniel, o verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, vai, Daniel, teu caminho, tu vai descansar, tu vai dormir, certo? Mas no fim dos dias, ou seja, no tempo do fim, tu se levantará para receber a herança eterna, que é a vida eterna, a coroa eterna, porque Daniel foi um homem fiel. Só que visão é essa que era para o tempo do fim? Rosiana, Daniel capítulo 8, verso 13, o que é que diz aí? Verso 13. 8, verso 13. Isso. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então um santo falava a outro santo, para Daniel ouvir, até quando o santuário será entregue para ser pisado e o exército de Deus. Qual é o exército de Deus? O exército de Deus é a igreja de Deus, meu irmão, seria dominado, né? No caso aí, é o período aí, não da queda da nação judaica como povo, mas esse período aí é o período de 1260 anos, que começa no ano 538 e termina em 1798 com a queda de Roma papal, certo? Porque ele fala aí nós vamos para o verso 14, lê o verso 13. Agora o verso 14 é uma resposta do verso 13, certo? Recapitulando. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, até quando o exército de Deus vai ser jogado no chão? O santuário, que é a intercessão de Cristo, que esse poder veio e colocou vários intercessores, até 2.300 tarde e manhã. Quando você lê, eu não vou pedir para minha esposa ler, porque aí não fica longo o vídeo, mas no verso 17, acompanhando a leitura aí, fala que essa visão seria para o tempo do fim. É justamente a visão que Deus manda Daniel selar em Daniel 12:4, né? Daniel 8:9, né? Manda selar justamente essa visão. Por quê? Que essa visão aí fala que no verso 17, 8:17, se lê do 13 até o 17, mas eu estou frisando no verso 17, que a 2.300 de tarde e manhã está no verso 14, certo? Então essa visão aí seria a visão por tempo do fim. Que visão é essa? A visão do santuário. O santuário de Deus seria purificado, que é onde um homem chamado Guilherme Milho, usado por Deus,
começou a estudar a Bíblia com a concordância e ele se deparou com esse verso e ele imaginou, né? Não é o santuário terrestre, o santuário terrestre foi destruído no ano 70, perdeu o seu valor com a morte de Cristo, então é a volta de Cristo. Ele não tinha noção de um santuário no céu. Por que ele não tinha? Por conta da influência do chifre pequeno que não deixava as pessoas estudar a Bíblia. Então só depois de 1798 que ia surgir editoras para, vamos dizer assim, para fazer cópia das escrituras para espalhar no mundo inteiro, certo? Ou seja, a ciência com relação à palavra de Deus e a ciência também literal seria multiplicada. E isso só poderia acontecer depois de 1798, certo? Então, falar até 2300 tarde de manhã, o santuário seria purificado. Se você dá uma estudadinha na Idade Média, você vai ver que outros falam a Idade das Trevas. As pessoas não tinham a liberdade para estudar a palavra de Deus. A igreja de Deus verdadeira era nas montanhas, né, perseguida, né, morava nas catatumbas, morava nas cavernas e era assim. Então, por isso que a palavra de Deus fala que essa visão ela só seria esclarecida depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está lá em Daniel 7, verso 25, certo? Então, o que é que acontece, meu irmão? Quando Deus está falando aí para Daniel, Deus está dando a visão para Daniel. E Daniel não compreendia, porque só quem deveria compreender era eu e você que vivemos no tempo do fim, certo? O tempo do fim começou depois de 1798. Por 1798, ali faltava um pouquinho para o que? Para 1844, 1798, 2 anos, 1844 faltava o que? Dava o que? Com 2 anos que fica, dá 46 anos. Ou seja, surgiu ali bem antes, 1833, ali, Guilherme Miller estudando a Bíblia com concordância, onde vem todo o movimento ali, de onde surge a igreja adventista, que surgiu do movimento profético, que Cristo não era a volta de Cristo aqui na terra, mas era Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo no céu, porque o santuário aqui da terra era uma cópia do santuário do céu. Não vou entrar nesse assunto que ele é muito abrangente, bom, muito maravilhoso de estudar, mas muito longo, certo? Eu recomendo a você estudar esse assunto, é muito importante, certo? Para nós entender o relógio de Deus no decorrer da caminhada cristã e de toda a criação da terra até a volta de Jesus, amém? Então Daniel ali não compreendia. O que é que eu estou querendo explicar aqui, meu irmão? E fazer a junção com o pensamento de Paulo. Porque nem tudo que o profeta recebe, ele entende. Por exemplo, Daniel entendeu uma parte, as 70 semanas, que dá 490 anos, que termina com o apredejamento da morte de Estevão, que começa no ano 457, certo? E vai terminar em 1844, que é a 2300 tarde de manhã, que o santuário ia começar a ser purificado, porque Cristo entrou no santuário em 1844, no lugar santíssimo. Passou 18 anos no lugar santo e ali agora, por 1844, do 18 século, melhor dizendo. E agora, em 1844, Cristo entra no lugar santíssimo, certo? E aí não era a volta de Cristo aqui na terra, mas era o juízo que se começaria ali, porque Cristo, quando vinha, ele não vai mais julgar os santos e nem os ímpios, todos já foram julgados, certo? Vai haver outro julgamento, sim, mas só de comprovação. O julgamento mais importante são hoje a igreja convida antes da volta de Cristo. Se Pedro fala, se o primeiro juízo começa com a casa de Deus, como será o juízo daqueles que não aceitam o evangelho? Então, como compreender aí a junção com Paulo?
Então, como eu falei, Daniel não compreendia essa parte aí. Essa parte aí Deus falou, Daniel, eu te dei a visão, mas essa parte aí só quem vai entender é você e eu que estamos vivendo no tempo do fim. Claro, se nós buscarmos, estudarmos de coração aberto, o Espírito Santo está pronto a nos ensinar, amém? Então a mesma coisa é Paulo. Paulo também, ele entendia que Cristo ia vir na época dele, mas só que Jesus não veio. Sabe, Jesus não veio. Por quê? Porque o Evangelho é completo, só poderia ser dado na época do fim. Rosiana, lê aí Apocalipse capítulo 11, verso 6. Vamos entender, então, Cristo não poderia vir antes de cumprir essas profecias? Essas profecias não poderiam ser cumpridas na época de Paulo? Paulo nem entendia elas, por mais que estava escrito, mas a história precisava dar andamento. Hoje nós olhamos para trás da história e Paulo ainda não entendia muito bem ali a história, né? A história de forma detalhada como nós entendemos hoje. Como também Daniel, aquele que recebeu a visão, não entendia. Isso, eu creio que ficou claro, né? O que é que diz aí em Apocalipse 11, verso 6, Rosiana? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Amém. Então fala que elas, quem? A palavra de Deus tem autoridade para fechar, abrir e fechar o céu na época da sua profecia. E ali, né, na época de Paulo, não era a época de cumprir essas profecias do tempo do fim. Não era a época. Mas o homem de Deus, como Paulo, ele não terminou o seu dia de vida com essa dúvida, né? Até mesmo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, ele fala na ressurreição dos santos, e no verso 17 ele inclui, ele fala assim, ó, nós os que estamos vivos seremos arrebatados, ou seja, como ele não ia passar nem pela morte. Paulo viveu isso daí. Mas chegou uma história da vida de Paulo que Deus revelou para Paulo que realmente Paulo iria morrer. E isso está o quê? Em 2 Timóteo 4, verso 6, Rosiana. 2 Timóteo 4, verso 6. Aí Deus revela para Paulo. E Paulo agora fica consciente, sabendo que Cristo não via mesmo na sua época. Certo? 2 Timóteo 4, verso 6. 4, verso 6 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Partida da morte. O verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso. O verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Olha, amém? A mesma promessa que Deus deu para Daniel é um fio condutor, fechou aí também para Paulo. Deus dá a visão para Paulo e ele morre aí com certeza, né? A história conta, né, que ele morreu degolado. Deus revelou para ele que ele iria morrer, que ele não ia fazer parte dos salvos vivos que iria ser arrebatado, mas ele iria fazer parte, a certeza, receber a sua coroa, estava guardada para ressuscitar quando diz em Tessalonicenses, a trombeta soará, né, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, que ele fazeria parte dessa ressurreição. Então Paulo aí, ele fica consciente antes da sua morte, certo? Isso é importante a gente entender esse assunto. Só como Deus falou para Daniel,
olha, vai o teu caminho em paz, tu vai dormir, e no fim dos tempos, ou seja, no tempo do fim, né, tu receberá a tua herança, a coroa eterna, assim como Paulo também, no tempo do fim, que é a volta de Cristo, que, ou seja, abrange de 1798 até a volta de nosso Rei Salvador Jesus Cristo. Paulo também receberia a sua coroa eterna, meu irmão. Então, como é bom estudar a palavra de Deus. Então, Paulo é esse homem, um homem de fé, que pregou o evangelho no seu dia. Se tivesse, meu irmão, pelo menos uns 5 homens ou 2 homens como Paulo hoje dentro da igreja, pode ter certeza que o evangelho seria pregado também rapidamente. O Espírito Santo desceria, a chuva serôdia, o alto clamor seria dado e Cristo voltaria. Porque Cristo, desde o tempo de 1798, ou seja, de 1844 para cá, diz também a profeta Ellen White que se o povo tivesse permanecido fiel, Cristo já tinha voltado. Em 1888, também com a mensagem de Johnny Wagner, né, de justificação pela fé, se a igreja tivesse recebido essa mensagem, também Cristo já tinha voltado. Então, por que Cristo não voltou ainda? Será que falta mais guerra, mais fome, mais desgraça nesse mundo? Não é não, meu irmão. Cristo não voltou ainda, porque ainda não tem um povo preparado. Só isso. Porque tem um povo ainda que só fala do decreto dominical e não se prepara. E o decreto dominical, meu irmão, minha irmã, é para um povo que já está preparado. Quem não está preparado já era, já foi, certo? Agora, aquelas pessoas que estão no mundo que não conhecem, com certeza eles vão ter essa segunda chance. Mas para o povo de Deus que está esperando o decreto dominical, na realidade ali vai ser a última, vamos dizer assim, vai ser o grito das 10 virgens, das virgens prudentes, que diz, lá vem o noivo, né? E aqueles que vão buscar azeite naquele momento realmente não tem mais como receber o azeite, porque o noivo realmente já está voltando, né? Está se preparando. Amém. Para voltar. Amém. Certo? Mas nós, como povo de Deus, devemos nos preparar hoje, porque se nós se preparasse hoje, o mesmo Espírito que atuou na vida de Paulo está à nossa disposição e à disposição da igreja. Pode ter certeza que Cristo já tinha vindo se nós se colocasse, assim como Paulo se colocou nas mãos de Deus. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, em nome de Jesus. Uma boa noite em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado, Rosena, por ter lido as passagens aí.